E eu já vou passar para o pastor Isaac, que ele vai estar ministrando e fazendo o término do culto também. Amém, amados? Deus abençoe a cada uma. Eu quero com alegria cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. Irmão Junei, faz uma oração. A igreja, os irmãos, as irmãs, pode se colocar de pé. Glória a Jesus. Estamos gratos a Deus por essa oportunidade, né? A gente vê que, e eu não sei, eu estou achando que o frio já deu uma diminuída, né? Saí ali fora, tá tranquilo. Acho que as irmãs que não vieram foi mais um engano, né? Não tá tão frio assim, né? Frio é de madrugada, né? Ora, irmão Junei. Senhor nosso Deus, neste momento, pedimos ao Senhor que venha, Senhor, abençoar a mensagem, Senhor, desta noite. Que o Senhor continua, Senhor, com as tuas mãos estendidas, abençoando o teu servo, o pastor Isaac, que vai ministrar nessa noite. Que nós estamos prontos, Senhor, para receber. Os nossos corações estão abertos, Senhor, para receber a tua palavra aqui nessa noite. Que nós possamos sair daqui, Senhor, diferente que nós entramos, com a tua mão estendida sobre cada um de nós, Senhor. Assim, meu Deus, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Jesus. Eu quero aproveitar que vocês estão em pé. Abra sua Bíblia, Evangelho de São Lucas, no capítulo 8. Quero também cumprimentar todos os nossos irmãos, amigos, que certamente irá nos acompanhar a partir deste momento, a ministração da Palavra de Deus sendo transmitida pelo nosso canal do YouTube, e aqueles irmãos que não vieram por alguma razão terá a oportunidade de receber a Palavra de Deus aí nos seus lares. Amém? Evangelho de São Lucas, capítulo 8. Esse texto é um texto que eu queria compartilhar com as irmãs em especial nesta noite, dando um título para esse texto de Mulheres Anônimas. Os irmãos, a igreja vai perceber que existem algumas passagens bíblicas que narram o personagem e nós não sabemos o nome. São personagens anônimas, mas que têm uma história muito edificante, e é disso que nós vamos falar nesta noite. O Evangelho de São Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim, olha, o tema, as mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Olha que maravilha. As mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Pode tomar seus assentos, e você que está no seu lar também, se conecte nesta palavra que Deus tem para você nesta noite. Mulheres anônimas na Bíblia. É interessante, meus irmãos, que as mulheres se destacam em toda a Bíblia por sua piedade, não é verdade? Mulher sempre tem um coração diferente do homem. O homem é mais durão, a mulher já é mais caridosa, já tem mais piedade, ela dá um jeitinho de esperar um pouco mais para aplicar, até mesmo uma disciplina ao filho, ela às vezes prefere dialogar um pouco mais. O homem já é mais resolvido. De forma que no ministério de Jesus, elas estavam sempre presentes. Isso que eu acho maravilhoso. E
durante algumas quinta-feiras, nós ouvimos irmãs aqui ministrando a palavra de Deus de forma maravilhosa, e algumas eu ouvia dizer que as mulheres às vezes não têm tanta oportunidade por uma sociedade que prega uma certa restrição, e isso foi muito pior nos tempos passados. Né? Mas com Jesus, o incrível disso é que com Jesus era diferente. Né? Nós vamos ver que Jesus sempre quis bem o trabalho das mulheres. Nós vamos mostrar isso biblicamente. Nessa era que vivemos, por exemplo, as mulheres demoraram muito a conquistar o seu espaço. Demoraram a ter, por exemplo, direito de voto. Na igreja mesmo, na nossa denominação, no início das Assembleias de Deus no Brasil, nós tivemos uma situação de certa forma inusitada. A história não narra bem certo o que aconteceu com a nossa irmã Frida Wingren. Mas se a gente aprofundar um pouquinho, a gente vai ver que aquela irmã teve algumas dificuldades. Porque ela, quando ela casa, não é, com Gunnar Wingren, lá na Suécia, e ele falou, olha, vamos voltar, porque ele já tinha vindo ao Brasil, vamos comigo para o Brasil fazer missões. E ela mais que depressa aceitou. Mas ela era uma mulher apaixonada por missões. E naquela época era muito difícil uma mulher ter a oportunidade. Ela começou a trabalhar e eles colocavam ela para ministrar na penitenciária, onde ficava crianças até adultos, e ela ensinava escola dominical para aquelas pessoas, uma mulher dinâmica, lutadora, trabalhadora, mas não era bem vista pelos líderes na época por essa cultura que se prega dentro da sociedade. Frida sofreu muita retaliação. Às vezes a história não conta, porque as Assembleias de Deus, hoje não, já tem toda essa liberdade das irmãs vir aqui ministrar a palavra de Deus, das irmãs participar dos trabalhos da igreja, e nós louvamos a Deus, e eu quero reforçar aqui, a favor do nosso líder do passado, que foi o pastor Osmar, que sempre, eu já disse aqui, valorizou o trabalho da mulher. Quantos trabalhos começaram com as irmãs, porque ele chegava lá, não tem homem para dirigir aqui a congregação, a irmã pode ficar aqui dirigindo os cultos. Isso, décadas atrás. E eu fico vendo isso e fico maravilhado. E Jesus também soube aproveitar o trabalho das mulheres. Então nós vamos entender que muitas mulheres são citadas, não são citadas pelo seu nome. Muitas gostariam, de ter às vezes o seu nome citado, mas são anônimas. Nós vamos ver, os nomes delas não são lembradas, mas o seu exemplo aqui na Bíblia vai permanecer para sempre. Os exemplos que deixaram, e o que eu mais acho importante, minhas irmãs, é que os anônimos na Bíblia são personagens que abrem espaço para nós colocar lá os nossos nomes. Se você ver alguma das personagens que nós vamos narrar aqui agora, você pode dizer, eu me identifico com essa personagem, já sofri isso, isso e isso, então vou colocar o meu nome aqui, no nome que era essa personagem. Entenderam, irmãs? Então vocês vão ver que isso tudo é bênção de Deus. Esses exemplos deixam parêntese, talvez, para você assinar o seu nome aqui na história, hoje. Não na história do passado, porque lá no passado elas assinaram, mesmo que de forma anônima. Nós vamos ver que, então, ninguém é invisível diante de Deus. Você pode ser anônima perante a sociedade, mas Deus está vendo todas as coisas. O profeta Isaías já pôde dizer no capítulo 43, o versículo 1, que ninguém é anônimo diante de Deus.
Então, minhas irmãs, os exemplos que nós vamos citar pode representar cada uma de vocês. Quem é você, irmã? O que você quer ser identificada? Vamos ver essas personagens, vamos aprender com os exemplos de algumas mulheres anônimas, inclusive no ministério de Jesus. Nós vamos ver uma mulher samaritana. Vocês sabem o nome dela? Não, mulher samaritana. Registrada lá no Evangelho de São João, capítulo 4, versículos 7 ao 18, conta a história dessa mulher que foi surpreendida quando Jesus lhe pediu água. E aquilo era impossível, porque essa mulher, por ser samaritana, não podia ter com os judeus. E ela era, de certa forma, ela ficou tão preocupada com aquela situação, que ela vai questionar Jesus. Olha, é impossível. Como eu, uma mulher samaritana, poder estar aqui dialogando com você que é judeu? Então nós vamos ver, Jesus lhe falou de uma satisfação completa que só Deus pode dar a respeito da água que ele pediu para ela. Essa história todos conhecem. O que eu quero aqui mostrar para os irmãos é que revelou que a mulher procurava um amor que não encontrou em homem algum. Porque Jesus disse que ela já tinha tido vários maridos e o que tinha naquela hora não era marido dela. Nós vamos ver então que aquela mulher era uma mulher frustrada, mas ela era ao mesmo tempo incompreendida. Personagens que sofria de certa forma, sem uma compreensão da sociedade. Então essa mulher samaritana representa a mulher que é incompreendida. Ei, quantas vezes você já foi incompreendida? Quantas vezes alguém não te entendeu e você tinha boas intenções? Então escreve o seu nome, porque às vezes você pensa que você está sendo incompreendida, mas te digo nesta noite, Jesus te compreende e te entende muito bem. Jesus te compreende. Existiu uma outra mulher. Essa mulher era aquela mulher que os fariseus, os escribas, levaram perante Jesus para ser apedrejada. Imaginem, irmãos, os fariseus queriam, na verdade, um motivo para confrontar Jesus e para isso usaram uma mulher. O seu prazer em apedrejá-la seria tão grande quanto a vontade de contrariar o mestre. Existia duas situações que eles queriam aproveitar o momento de confrontar Jesus e de condenar aquela mulher à morte. Quando aquela mulher pensou que seria o fim, chegando ao final de uma rua, sua história estava começando assim, ao encontrar-se com Jesus, que defende a mulher e não permite que lhe atirem pedras. O que as irmãs vê nisso? Jesus é um ser bondoso. Jesus é aquele misericordioso que quando eu preguei aqui na última terça-feira, quando toda a sociedade quer condenar, Jesus quer dar vitória, Jesus quer perdoar, Jesus quer renovar as forças. Então a mulher que seria apedrejada representa todas as mulheres perseguidas devido às circunstâncias sociais. Ninguém sabe quando você vê uma mulher, uma prostituta ou alguém da vida, aí você não sabe o passado dela e você começa a condená-la e não tem a oportunidade talvez de falar de Jesus a ela. De dizer para ela que Jesus, ele oferece uma água que jorra para a vida eterna. Nós vemos que essa mulher, ela foi perseguida devido às circunstâncias sociais. Tudo leva a crer que aquela mulher era uma mulher pobre, que os seus familiares não eram estruturados economicamente, que ela era induzida ao erro. E que ela, depois que a sociedade, que os homens ímpios usava ela, descartava ela no meio da rua.
Quantas vezes a gente vê pessoas aí fora nesta situação, mas eu louvo a Deus porque aqui tem mulheres santas, lavadas, remidas e já resgatadas pelo sangue de Jesus. Mas tem muitas aí sendo perseguidas e querendo a sociedade discriminá-las, mas elas precisam muito mais do amor de Jesus, muito mais do perdão de Jesus. Então essa mulher, a história da mulher perseguida muda quando ela se encontra com Jesus. Ei, irmãs, Jesus te defende de qualquer acusação, se você estiver na presença dele, querendo de fato amar a Jesus como aquela mulher amou quando viu aquele mestre, olhando para todos os acusadores. Mulher, ninguém te acusou? E ela, não, Senhor, então nem eu. Ninguém te condenou, aliás, porque acusaram. Ninguém te condenou e nem eu. Vai-te e não peques mais. Nós vemos também, irmãos, um diálogo onde Jesus apresenta uma mulher que a Bíblia chama ela de viúva pobre. Anônima, de um exemplo tão grande. Vamos entender que devido às guerras da época, às doenças incuráveis da época, muitos homens morriam em suas batalhas e deixavam as mulheres viúvas, desamparadas. Essas mulheres ficavam desamparadas pelos governos, pela sociedade, tendo que mendigar para se alimentar e cuidar da família. Por isso Jesus usou o exemplo de uma mulher viúva ofertando uma única moedinha para ensinar sobre fidelidade a Deus. É quando Jesus vai dizer, olha aí, essa mulher deu a maior oferta de todos aqui. E diante da repulsa dos presentes, ele pôde dizer, sabe por quê? Porque ela deu tudo o que ela tinha. A viúva pobre deu tudo o que tinha porque conhecia o poder provedor de Deus em sua vida. Eu vou falar uma coisa aqui agora. E vocês podem ter a certeza da realidade. A igreja é sustentada na sua grande maioria por essas mulheres, por esses homens simples, humildes, que são fiéis a Deus nas suas contribuições, nos seus dízimos, nas suas ofertas. Essas irmãs, esses irmãos simples, sustentam a obra de Deus com as suas pequenas ofertas. Sabe por quê? Porque não é a quantidade, não é a grandeza que vai levar a obra de Deus, porque a igreja é do Senhor Jesus e é Ele quem sustenta. Quando a gente lançava mão da construção da catedral e ouvia milagres sendo realizados, e eu dizia, olha, a oferta das crianças, a oferta das viúvas vale tanto quanto as ofertas gordas daqueles que podem ofertar muito. Sabe por quê? Porque são dadas com fé, com amor, com dedicação, e Deus agrada e multiplica. Amém, irmãs? Então, aquela viúva pobre, descrita lá no Evangelho, o principal foco que eu vejo nela, fé. Fé de dar a última moedinha, a única moeda que ela tinha. Então, eu fico vendo um poder aqui provedor. E é interessante que no tempo bíblico não havia previdência social, mas havia providência divina, e ainda há até hoje. Ei, se você está com a sua aposentadoria cortada, ou se você não conseguiu ainda se aposentar, confia em Deus, porque Ele é a previdência e Ele é o provedor divino da sua vida. Não se preocupe com o amanhã, como diz a palavra de Deus, o que havemos de comer, o que havemos de beber, o que havemos de vestir, porque é Deus quem cuida de todas as coisas. Aleluias. Então esta
é uma experiência conhecida por toda mulher que sabe o que é depender de Deus. Você já ficou na dependência inteira de Deus? Dependendo 100% de Deus? Nós já tivemos, né, irmã Viviane, algumas experiências importantes e Deus cuidou dos mínimos detalhes. Deus não deixa desamparado o justo, é promessa de Deus. Nunca vi um justo nem a sua descendência andando na rua mendigando o pão. Mulher, Deus supre as suas necessidades. Não se preocupe, seja fiéis, continua na oração, continua no círculo de oração, continua no jejum, na consagração, dedicadas na obra de Deus. Talvez a sociedade lá fora vê você trabalhando na igreja, sendo voluntária, cozinhando, fazendo festa, trabalhando com alegria. As pessoas falam, mas como essa mulher, será que ela não cansa de fazer isso para a igreja, não? Ei, eu quero te dizer nesta noite, não se preocupe, continua trabalhando, sendo fiel a Deus, porque Ele supre as suas necessidades. Aleluias. Mas a Bíblia também fala de uma outra mulher anônima, de grande lição, registrada no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, o versículo 20 e 22, fala de uma mulher do fluxo de sangue. A mulher que sofreu 12 anos com fluxo de sangue está entre as pregações que a gente mais ouve por aí. Mas eu quero levar os irmãos a entender que o exemplo de busca, de coragem, de fé, nos inspira profundamente. Ela não desistiu até chegar e tocar em Jesus. Quantas vezes a gente desiste antes da hora? Quantas vezes você deixa de orar por uma causa porque a resposta não chegou? Quantas vezes você acha que Jesus não vai mais te curar porque o tempo já passou e você acha que teria que ser num determinado tempo? Mas eu vejo aqui essa mulher com fluxo de sangue há 12 anos, mas ela caminha arrastando certamente por entre a multidão e vai toca nas vestes de Jesus, e naquela hora ele vê que saiu virtude dele, porque alguém havia tocado com fé. E aí eu vejo o problema da enfermidade, os problemas hormonais, e tantos outros acompanham a mulher a vida toda, não é verdade? Há uma diferença entre a mulher e o homem, ela conduz, ela carrega essas dificuldades, problemas físicos. E essa mulher tinha uma terrível hemorragia. Imagina 12 anos sofrendo. Mas ela nunca desiste. A mulher cristã nunca desiste. Tem um provérbio aí que diz que mulher suporta muito mais dor do que homem, e é verdade. Homem sente uma dorzinha, começa a gemer, chorar, começa a reclamar, começa a murmurar. E as mulheres é muito mais resiliente nesse quesito aí, porque Deus fez vocês guerreiras, valentes, para suportar as dificuldades. Ei, mulher, Jesus te cura nesta noite. Se você tem um problema, uma enfermidade, creia que Jesus pode te curar aqui hoje mesmo. Vamos ver uma outra mulher, que a Bíblia chama ela de mulher cananeia. Não tem nome, são mulheres anônimas, mas de grande lição. Essa aqui também é digna de imitação. Essa mulher, diz a Bíblia, que ela tinha uma filha endemoniada. E ela chega, Jesus estava perante a multidão, aquela mulher chega, e por ela ser cananeia, eu fico vendo, novamente aqui os judeus se consideravam um povo puro, separado de outras nações, mas
em Israel existia muitos estrangeiros no meio do povo, e essa mulher, a Bíblia também chama ela de Cirofenícia. Essa mulher, ela pôde demonstrar uma fé tão grande. Por quê? Porque houve, num primeiro momento, Jesus hesita em ouvir aquela mulher. Mas Jesus tinha um propósito. Aliás, Jesus tinha 2 propósitos. O primeiro propósito era provar a fé daquela mulher. O segundo propósito era mostrar aos discípulos que ele tinha o controle e que na hora certa ele poderia agir. Então aquela mulher chega para Jesus e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eis que a minha filha está terrivelmente endemoniada. O que Jesus responde? Quem se lembra? Qual foi a resposta de Jesus? Uma resposta dura. Primeiro Jesus diz assim: ei, eu não fui enviado senão as ovelhas de Israel. Num primeiro momento. Era para ela recuar. Ah, que triste. E ir embora. Quantas vezes você desiste antes da hora da sua bênção? Mas aquela mulher, quando Jesus fala, olha, eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel, Jesus queria mostrar, na verdade, parece que Jesus estava sendo mal, mas Jesus estava testando, não é? E aquela mulher grita mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os discípulos chegam para Jesus: olha, despede ela está importunando aqui. E Jesus dá outra resposta dura, e ele fala: olha, mulher, não é justo, não é digno eu lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Era como se Jesus estivesse chamando ela, né? Humilhando ela, mas em tudo isso nós vemos a persistência de uma mulher que queria receber a sua bênção, de humildade e fé. E aí ela vai dizer: mestre, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E aí ela move o coração de Deus. Glória a Jesus. Tenha fé, irmãs, não desista. Às vezes você parece estar sendo humilhada, mas a sua bênção pode estar muito mais perto do que quando você imagina. Às vezes você pensa que está jogando tudo fora e a sua bênção está a um passo. Quando ela diz aquilo: mestre, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus pôde dizer: ei, nem em Israel eu vi tamanha fé, vai-te. E ela recebeu a bênção e a cura da sua filha. Por quê? Humildade, fé, perseverança, e recebeu as bênçãos de Deus. Então, meus irmãos, a insistência também é uma característica feminina. Já viram como vocês são insistentes? Está tentando resolver um problema, o marido deixa de mão disso. Não, eu quero fazer isso, eu vou conseguir. E nisso há virtude, continua, desde que vocês não estejam lutando por uma resistência errada, mas batalha pelos sonhos, pelos projetos e principalmente seja valiosas em fazer a obra de Deus, com resiliência, com coragem, com desejo e com dedicação. Amém? Então, a mulher cananeia representa a mulher perseverante. Você é perseverante? Então, escreva o seu nome aqui nessa história. Amém? Nós vamos ver que essa mulher nunca desistiu dos seus sonhos. E nós vamos ver uma outra mulher aqui que eu destaquei. A mulher encurvada. Ela tinha nome? Era uma mulher anônima. Nós vamos ver que em Lucas capítulo 3, versículos 11 ao 13, ela teve a sua saúde restaurada. Por quê?
Na verdade, a enfermidade daquela mulher também era muito característica da época, irmã Keila. Hoje, talvez, a maioria das irmãs já tem uma comodidade. Grande maioria das mulheres hoje já tem suas casas com água encanada, com luz, com tudo. Vivemos um mundo moderno, mas naquela época não era assim. No tempo bíblico, as mulheres faziam tanto tarefas domésticas quanto serviços braçais. Eram elas que faziam os trabalhos de buscar água em grandes potes. Exigiam um esforço devido à distância, o peso que carregavam de grandes vasos, a quantidade de água necessária para manter a família toda. Isso explica porque muitas mulheres tinham problemas de coluna e outros tipos de enfermidade básica. Hoje também, quantas pessoas, as mães de vocês, as avós de vocês, carregam esse problema? Eu sempre gosto de brincar com os meus filhos e eles falam, pai, endireita essa coluna, e eu já ando meio assim, mas no passado eu trabalhei um pouco na roça, certamente é fruto disso. Foi pouco tempo, mas eu trabalhei lá e sei que lá a gente trabalha curvado assim, com a enxada, com as outras ferramentas, não é, irmão Gilney? E a tendência é ir fazendo isso, carregando peso e daí por diante. Então essa mulher era encurvada. Mas essa mulher também representa tantas mulheres anônimas, lutadoras, mas sem se cansar e por causa do peso que carrega, se encurva diante dos problemas. Mas nesta noite eu quero que você entenda que você pode chegar diante de Jesus, Ele alivia a sua carga espiritualmente, você anda de cabeça erguida, glorificando o nome do Senhor. O Senhor a levanta para olhar para cima e continuar sonhando. Então, mulheres, Jesus restaura a sua autoestima. Amém? E para finalizar, uma outra mulher que a Bíblia chama ela de sogra de Pedro. Não é? Existem tantas mulheres, né? Possivelmente essa mulher aqui não seria lembrada se ela não fosse sogra de um homem importante na Bíblia. Se não fosse por seu genro ser um apóstolo, né, alguém importante, certamente, não sei. Talvez os escritores nem quisessem descrever porque ela foi curada apenas de uma febre. Mas com Jesus é diferente. Jesus está pronto para resolver os pequenos, os médios, os grandes problemas da nossa vida. Então eu fico vendo que para eles talvez era muito mais importante se eles estivessem acompanhando Jesus. Jesus cura um leproso, Jesus ressuscita um morto, mas uma febre, não é? Certamente para eles não foi tão importante, mas para aquela mulher foi uma grande vitória, porque a Bíblia diz que assim que ela foi curada da febre, ela começou a servi-los. Pode ler aí a passagem que está lá em Lucas capítulo 4, 38 e 39, vai dizer que ela, com a fé que ela tinha no Senhor Jesus Cristo, ela foi liberta da febre e imediatamente passou a servi-los. Certamente um cafezinho, um lanchinho, com alegria, porque a febre foi embora. Uma mulher anônima. Muitas mulheres, como as esposas de pastor, né? Já viram? É, a esposa do pastor não tem nome, são anônimas, não é? Não são reconhecidas pelo seu nome, sim pelo nome do marido, do pai, ou por um trabalho que realiza, como faxineira, lavadeira, cozinheira. A sogra de Pedro representa todas essas mulheres anônimas que, independente do seu cargo, da sua função, são importantes para Deus. E Deus não olha classe social, Deus não olha status, Deus olha para o coração, a fé, a humildade e aquelas que servem Ele com prazer e alegria. Amém? Continue servindo a Deus, irmãs. E finalizando, ninguém é invisível para Deus. Infelizmente, as mulheres não eram nem contadas naquele tempo.
Vocês já viram? Quando Deus manda fazer o recenseamento, lá contava só os homens. De vez em quando falava entre mulheres e crianças. O valor, mas Jesus sempre deu valor às mulheres. E que nós sigamos os exemplos de Jesus. Porque para Jesus não existe anônimos. Cada pessoa tem um valor inestimável para o Senhor que nos ama. Mesmo que ninguém te reconheça, viu, irmãs? Saiba que Jesus te vê e te conhece pessoalmente. Você tem uma identidade. Qual é a sua identidade, minhas irmãs? Mulheres de Deus. Mulheres que brilham na presença do Senhor Jesus. Eu queria te convidar agora para finalizar cantando comigo o refrão daquele hino lá da Mara Lima. Não sei se eu dou conta. Aquele hino que vocês podem ser heróis sem medalhas. Vamos cantar para finalizar a nossa ministração nesta noite. Canta aí, irmã Keila. É um herói que não tem medalha, mas sua história não dá para esconder. De Deus em sua vitória, também o troféu que vai receber. Por levar a preciosa semente a um povo carente de vida e luz, vai trocar a cruz pela coroa e receber o prêmio das mãos de Jesus. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluias. Você pode pensar que você é anônima, mas para Deus você tem um grande valor. Fique de pé nessa hora, eu quero orar por você. Encerrando aqui a nossa ministração, que Deus faça de vocês guerreiras, que Deus faça de vocês mulheres valorosas, que cada dia mais leva a sua cruz e cuida do próximo. Faz a obra social, faz a obra de um bom missionário e Deus há de te exaltar na hora certa, amém? Oremos, levante suas mãos, Senhor meu Pai. Nós ministramos a Tua palavra, ó Pai, e pode ser que aqui nesta noite tenha mulheres, ó Pai, que se sente, ó Pai, com autoestima baixa, que se sente constrangida por alguma situação, por alguma razão, seja no seu lar, seja no trabalho, se sente indignas, ó Pai, de participar perante a sociedade, mas nesta noite eu peço ao Senhor que revista elas da Tua graça, da Tua misericórdia, coloca nelas, ó Pai, um pensamento positivo, coloca nelas, ó Pai, a alegria do viver, restaura, ó Pai, a sorte, conceda a elas, ó Pai, o benefício de serem suas servas, ó Pai, de servir na Tua obra com alegria. Eu abençoo com a sua bênção, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tome seus assentos, irmãs e irmãos. Queremos louvar a Deus por mais esse culto que foi realizado para a glória do Senhor Jesus. Agradecemos aqui a direção do trabalho de senhoras, as líderes, todas as irmãs do círculo de oração. Agradecemos o Arthur que operou ali o sistema, agradecemos nossos porteiros, os obreiros, que Deus abençoe a cada um dos irmãos.